Nesse vídeo vamos falar sobre os últimos capítulos de Oséias, capítulo 13 e 14, e vamos falar sobre o livro inteiro de Joel, que é apenas 3 capítulos, né? Então a nossa leitura diária sempre consiste em 3, 4, às vezes 5 capítulos, né? E aqui então são 5 capítulos e os capítulos não são compridos, né? Então, por isso que tem os 2 últimos capítulos de Oséias e o livro inteiro de Joel. Só terminando então Oséias, nós vemos que ele enfatiza muito o arrependimento, o tchuvá, né? Voltar. Toda a intenção de Oséias em casar com aquela mulher infiel era que ela deixasse suas infidelidades e voltasse para ele e fosse fiel a ele. Então, transformar uma pessoa infiel numa pessoa fiel é o que Deus queria fazer com Israel. E aqui no capítulo 14 de Oséias, versículo 1, ele diz: volta, chuvá, ó Israel, para o Senhor teu Deus, porque pela tua iniquidade tens caído. Tomai convosco palavras e chuvá, voltai para o Senhor, diz ele, e assim por diante. Então, assim, ele está falando bastante sobre esse voltar, sobre arrepender, sobre voltar ao Senhor. E você continua vendo aqui, no meio de muita ira e ameaça de juízo, Deus de repente dá promessa de restauração sem depender de nenhum mérito da pessoa. Aqui no capítulo 13, versículo 13, ele fala: dores de parto lhe sobrevirão, ele é filho insensato, porque é tempo e não está no lugar em que deve vir a luz. Depois ele, de repente, no 14, sem mais sem menos, ele fala: eu os remirei do poder do Seol e os resgatarei da morte. Onde estão, a morte, as tuas pragas? Onde está o Seol, a tua destruição? Então, assim, essa passagem é famosa, né? Essa passagem é citada no Novo Testamento, em 1 Coríntios 15. Onde está a morte, as tuas pragas? Onde está o Seol, a tua destruição? E Deus está falando com raiva, e depois ele fala que ele vai remir eles do poder do Seol, vai resgatar eles da morte. Você vai ver muitos exemplos disso no livro de Oséias. E ele diz também aqui, no versículo 7 do 13, ele diz: portanto serei para eles como leão, como leopardo espreitarei junto ao caminho, como urso roubado de seus cachorros, e sairei ao encontro, lhes romperei as teias do coração, e ali os devorarei como leoa. As feras do campo os despedaçarão. Então ele fala sobre várias coisas que ele vai ser, né? Que ele fala que vai ser isso, vai ser aquilo, vai ser como traça. Você pode ver vários lugares, pega todos os lugares em Oséias, o que Deus fala que vai ser quando ele está querendo julgar. Mas depois aqui, no capítulo 14, ele fala, no versículo 4, né? Eu sararei a sua apostasia, eu voluntariamente os amarei, porque a minha ira se apartou deles, eu serei para Israel como orvalho. E depois ele fala que no versículo 8... ele fala: eu sou como alfaia verde, de mim é achado teu fruto. Então, assim, é um livro emocionante, maravilhoso. Olha também um exemplo, só uma última coisa do livro de Oséias, aqui no capítulo 13, versículo 11, ele diz: dei-te um rei na minha ira e tirei-o no meu furor. Olha como é que você pode resumir uma história inteira de 40 anos da história de Israel em uma frase: dei-te um rei na minha ira e tirei-o no meu furor. Quem é esse homem? Saul. Então, ele contou a história de Saul todinho em uma frase: dei-te um rei na minha ira, porque o povo queria rei, queria rei, queria rei, ele deu o rei, e depois o rei não prestou e tirei ele no meu furor. Então, assim, Oséias tem esse dom de resumir, de ser bem objetivo, trazer umas verdades muito fortes. Então, Oséias é um livro apaixonante, é um estilo totalmente diferente.